Wagner Quintão é matemático, escritor, né? Professor de matemática, palestrante e bruxo, como já adiantou o André. Nasceu em Minas Gerais e desde cedo demonstrou grande interesse pela matemática e pela espiritualidade. Formou-se em matemática pela UniBH e especializou-se em cálculo pela UFMG, onde aperfeiçoou suas habilidades e experiências nessa área. Em 2007, iniciou sua jornada espiritual na Wicca, o que o levou a ser iniciado e ordenado na Fellowship of Isis. Em 2012, fundou o Centro de Referência em Wicca e Paganismo em Belo Horizonte, com o objetivo de promover o estudo e a prática da arte. Ele é fundador da tradição Espiral da Vida, que já tem a ver com o nosso assunto aqui de hoje, né? O Espiral da Vida, ele vai explicar melhor para a gente o que é, mas com certeza tem a ver com matemática e tem a ver com o livro dele, Matemática Oculta para Bruxos. A gente vai falar sobre isso hoje. Bem-vindo, Wagner. Seja muito bem-vindo aqui no Boteco pela primeira vez. Obrigado. Vou falar um pouquinho aí sobre magia, sobre matemática. Acho que desmistificar alguns pontos da matemática e da magia que as pessoas colocam e aplicam de forma equivocada, né? Eu acho que é importante, né? Alguém mesmo da área falar sobre isso, né? Falar do que realmente a gente pode utilizar da matemática dentro da magia e como que a gente pode entender melhor a matemática utilizando a magia, né? Eu acho que a matemática que a gente tem, né, essa matemática cristã, ela é tão fechadinha, tão amarradinha, e a gente entender uma matemática mais pagã é interessante, que abre, expande a nossa mente. Maravilha, Wagner. E como é sua primeira vez aqui no Boteco, você tem que lutar. E a gente queria saber, cara, porque você estava lá em 1990, junto com o Rodrigo, comendo hóstia na igreja, e aí depois, muitos anos depois, você está aí fundando seitas diabólicas, mexendo com o número do capeta, dando entrevista no Boteco. Como é que é essa jornada matemática? Então, vocês não vão nem acreditar, né? Eu sou do interior, né? Eu sou de uma cidade que chama São Sebastião do Rio Preto, uma cidade bem católica, né? Aquelas típicas cidades católicas. Ela é a 10ª menor cidade de Minas Gerais. Ela tem hoje 1.500 habitantes. E lá, desde pequeno, eu fui muito religioso. Era um menino da igreja, o menino mais religioso que as senhorinhas nos grupos de oração falam assim, nossa, que bonitinho, ele fica rezando direitinho e tudo mais. Fui coroinha, achava o máximo ser coroinha. Então, assim, até os meus 16 anos, aos meus 15, 16 anos, eu comecei a questionar. Na verdade, já questionava muito, né? Eu fui fazer a primeira comunhão, a mulher que fez a primeira comunhão, ela só estendia os anos para eu né, tomar a hóstia lá, porque eu ficava questionando muito. Questionava a igreja, questionava Deus, questionava tudo. E aí ela ia estendendo a minha primeira comunhão. Aí demorou no dia que foi fazer como que chama? Falar pro padre lá os pecados, como que chama? Confessar. Quando foi confessar com o padre, ela me deixou o último da fila, eu fiquei muito bravo, porque o último da fila, e aí eu cheguei pro padre e falei assim, eu sou uma pessoa muito ruim, muito mal e tudo mais. Aí tá assim, mas por que? Eu tô assim, não sei, eu acho que eu sou, e pronto. E aí depois disso, né, depois eu fui ficando mais velho, e comecei a estudar e ver que não era aquilo. E aí eu me afastei da igreja, e minha mãe falava assim, não, Wagner, você tem que ter uma religião. Seja ela qual for, você tem que ter. E aí eu comecei a pesquisar. E a palavra bruxaria já me atraía, desde novinho. Nunca vi a bruxa como algo ruim. Para mim, bruxaria era uma coisa legal. E sempre gostei da natureza, de olhar para o céu, para as coisas do universo, saber mais sobre o universo, essas coisas, né? E aí, até que eu cheguei a um ponto, quer saber? Se eu não achar religião nenhum, caminho, eu vou criar alguma coisa para mim. Então, eu crio, invento uma coisa para mim e pronto, acabou. Aí, quando eu fui pesquisar e pesquisei bruxaria e achei a palavra Wicca. Aí, quando eu achei a palavra Wicca, eu comecei a pesquisar sobre o Wicca. Aí eu gostei da ideia das divindades, sendo a manifestação da própria natureza, do princípio feminino e masculino, né, dos elementos. Eu falei assim, olha, isso faz mais sentido, né, do que esse Deus que eles estão falando aí fora da natureza, esse Deus transcendente. Aí eu comecei a estudar,
comecei a estudar com os meus 17 anos, escondido da minha mãe. Depois eu comecei a contando para minha irmã, falava que era o Wicca, depois falei com a minha mãe que era o Wicca. Aí depois eu falei com a minha irmã assim, então o Wicca é bruxaria. Aí a pessoa já sabia. Mentira, não sabia nada. Já sabia que era bruxaria. Aí no começo minha mãe teve uma resistência, mas com o tempo ela foi vendo que não tinha volta e cada vez mais isso fazia parte da minha vida. E aí eu fiquei um tempo, até 2000 e o final de 2008, praticando na minha cidade, né, com altar, todo mundo sabendo que eu era bruxo, né, até hoje é primeira-dama de novo, era a primeira-dama lá, né, da cidade, ela pediu para tirar cartas lá, eu tinha um baralho de Wicca, né, nem sei se tem esse baralho ainda de Wicca, e aí ela pediu para tirar para ver se o marido dela ia ganhar novamente. Aí eu tirei e falei assim, não tá legal, viu? Não tá muito... A tendência não é muito boa que acontece. E foi o que aconteceu, ele não ganhou a eleição. Né? Hoje ele é prefeito de novo, mas na época não ganhou, não. Aí depois passou um tempo, né, eu tinha que estudar, minha cidade não tem faculdade e tudo mais, e aí eu fui para Belo Horizonte em 2009 para estudar matemática, fazer matemática na UniBH. E aí eu comecei, né, a frequentar, conhecer outras pessoas da religião e tudo mais. E aí em 2010 eu comecei a fazer o treinamento dentro da Wicca, né, na tradição de Ânica Nemorenses. E aí eu comecei a fazer o treinamento junto com a minha faculdade. E foi ótimo, porque, né, esse desenvolvimento psíquico da mente, a abstração da matemática, e aí eu comecei a fazer associações ali, né, fazendo o curso, fazendo treinamento, e as coisas foram fazendo sentido para mim, e eu fui observando que tinha algo muito a ver ali, né? E aí, quando eu tive a última disciplina, que é a História da Matemática, eu acho que consolidou isso, né? Todo mundo da faculdade fala, esse menino é louco, fala que tudo tem a ver com bruxaria, tudo de matemática tem a ver com bruxaria. E aí, chegou esse ponto em que, na história da matemática, teve umas confirmações de algumas coisas que eu fiz. Aí eu diria que o livro começou a ser construído a partir desse momento em que eu estava fazendo faculdade, estava relacionando com o treinamento, com a bruxaria, e aí desde então eu comecei a anotar coisas minhas e tudo mais, e na pandemia eu escrevi o livro Matemática Oculta.